Agora que você aprendeu sobre herança, polimorfismo, referências abstratas, a gente pode seguir para o próximo passo, que é falar a respeito das interfaces, da maneira que você preferir chamar, que trata-se de um outro pilar muito importante dentro da orientação a objetos. E eu tenho certeza que se você mexeu com Java, muito provavelmente já teve que lidar aí com interfaces ou até mesmo criar a sua, certo? Então a gente vai começar a falar sobre esse assunto. E para isso é muito importante pegar a referência na qual eu recomendo que você dê uma olhada, faça uma leitura caso queira se aprofundar em um assunto mais específico. O meu objetivo, novamente, é tentar trazer um ponto mais genérico e pegar os detalhes que são bem importantes para que você consiga fazer meio que essa migração de uma maneira mais suavizada. Então, vamos entender quais são esses pontos. O primeiro ponto que você precisa saber é que as interfaces elas serão muito próximas do que a gente viu ali na nossa classe abstrata. Eu posso até trazer de volta que foi a user, se eu não me engano, né? A gente tornou essa classe abstrata e a gente viu ali que ela teve algumas características diferentes. Ela consegue ali fazer as suas implementações concretas, assim digamos, mas também ela vai permitir fazer as referências abstratas. Aqui na interface, a gente também vai ter esse tipo de poder. A gente pode oferecer as abstratas, que a gente vai exigir que alguém faça uma implementação, como também a gente pode dar uma implementação padrão. Só que a grande diferença, até mesmo para fazer sentido a existência de interfaces, é que elas não fazem o armazenamento de estado. O que seria o tal do armazenamento de estado? Quando a gente está falando de orientação a objetos, estados nada mais é do que os nossos atributos, os valores que a gente armazena cada vez que a gente cria uma instância. Então, quando a gente está trabalhando com properties, a gente viu que temos ali o nosso fieldzinho, que são os backing fields, que de fato eles são os valores das propriedades. E quando a gente coloca isso em uma classe, a gente tem acesso a eles. Aqui nas interfaces, a gente já não tem mais acesso a essa propriedade interna, esse atributo interno que armazena valor. E é isso que faz a grande diferença entre uma classe abstrata a uma interface, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. E isso é importante até mesmo para você entender que as interfaces elas vão ser meio que o maior nível que a gente tem ali, ou menor, né? Não sei dizer exatamente qual que seria a definição correta, de abstração de verdade, né? No qual a gente não determina o que um objeto precisa ter. A gente só fala que ele precisa seguir aquelas regras e aí dessa maneira aquela classe, né, que vai fazer uma implementação ou objeto, assim como a gente viu naquele object, está reutilizando aqui esse nosso código. E agora que eu falei bastante, vamos começar a mexer no código até para a gente entender mais ou menos na prática o que a gente tem de disponível. Então, entrando um pouquinho mais abaixo da documentação, a gente vê que a implementação de interface vai ser muito próxima ao que a gente vê lá no Java. Então a gente vai ter ali uma referência chamada de interface, né? A gente pode fazer no arquivo main ou então em um arquivo exclusivo. Vamos fazer um arquivo exclusivo para ver como é que fica. Então alt insert kotlin /file e aqui a gente pode até mesmo selecionar a opção de interface. E eu vou utilizar uma implementação, né? uma interface para poder determinar se um usuário ele é autenticável ou não. Tá bom? Então, como que seria essa interface? A gente pode chamar de Authenticable. E nessa interface a gente pode colocar algumas coisinhas até para brincar um pouquinho em relação a essas implementações que eu falei, né? Então, por exemplo, a gente pode falar que nesse Authenticable ele pode ter alguns membros que pode determinar, por exemplo, né, se esse usuário ele está habilitado ou não, né? Então a gente pode colocar como uma propriedade para iniciar isso daqui, que seria o isLocked. Tudo bem? Aí a gente determina que vai ser um boolean. Quando a gente faz isso, automaticamente isso daqui é uma implementação abstrata, tá bom? Então isso daqui vai ser no caso um public abstract, tá vendo? E vai ser ali o isLocked. Então isso daqui é importante de você saber. Você colocou aqui algum código dentro das interfaces e já vai ser automaticamente abstrato. Então o que isso significa? Que se você quer fazer, entre aspas, a herança, você não precisa, né, colocar de fato o open. Tudo que está dentro dela já vai ser disponível para fazer essas mutações. Um outro ponto aqui, novamente, é a gente colocar ali as nossas funções, né? Então, por exemplo, a gente pode falar que quem implementar a Authenticable é obrigatoriamente, é obrigado, né, a fazer a implementação de uma função que precisa fazer a autenticação. Então, por exemplo, a gente pode indicar que vai ter um Authenticate, e nesse Authenticate a gente pode passar ali
as informações que a gente precisa, né? Então a gente pode indicar que vai precisar de uma senha e a princípio a gente pode começar com essa implementação apenas de senha e falar que precisa retornar um boolean, tudo bem? É uma maneira de fazer. Uma outra opção, que se você quiser também implementar, é indicar que vai ter um reset password e assim por diante, tá? Então veja que você pode fazer as implementações que você quiser, tudo bem? Então você pode indicar agora que essa é a nova senha, né? Então new password. Então veja que você pode aí de fato fazer um código que seria feito no Java, não tem tanto segredo assim. Aí talvez o grande detalhe é entender, beleza, a gente tem agora uma interface, como é que a gente faz aí para reutilizá-la, né? O grande detalhe das interfaces, quando a gente trabalha aqui no Kotlin, é que a gente reutiliza a mesma sintaxe, tá? Então a gente só precisa colocar os dois pontos aqui e colocar a interface. Então é basicamente dessa maneira. Se você quisesse colocar outras interfaces, aí você também poderia fazer de fato ali a adição de novas interfaces, como por exemplo, colocando uma vírgula, e eu vou pegar uma interface que eu lembro de cabeça que é a Runnable, né, que vem ali de threads, e aí você pode adicionar, se você quiser outras interfaces, você pode colocar também. Eu não estou lembrando uma outra aqui de cara, mas se você quiser colocar, eu acho que é Closable talvez seja uma outra interface, também você pode colocar. Então você pode colocar quantas interfaces que você quiser, tá bom? Isso não é restrito dentro das implementações. Aí, óbvio, né, a partir do momento que uma referência ela precisa implementar uma interface, o que vai acontecer? Se ela for abstrata, ela não vai ter a necessidade de implementar os códigos aí da interface. Assim como a gente viu, a gente colocou para a user, que é uma referência abstrata, fazer a implementação da interface, que é authenticable, e não acusou nada dentro desse escopo dela. Concorda? Só que a partir do momento que a gente tem, no caso, uma classe que implementa ali a nossa user, né? Ou melhor, que estende da user, que faz a herança, aí ela já começa a ser obrigada. Que no caso é a classe admin, que é uma classe concreta, né? Então a partir desse momento, veja só, ele vai reclamar que a gente precisa fazer a implementação ali dos membros que vem ali da nossa interface. Aí para fazer a implementação você pode colocar manual ou você pode pedir para a própria IDE fazer isso para você. Então você pode vir nessa opção que é a Implement Members e dentro dela vai mostrar a lista de membros que você precisa implementar, porque agora você implementa essa interface. Aí aqui dentro do código você já pode aí fazer a implementação. Então ele mostra esse isLocked, ele mostra o Authenticate, ele mostra ali o Reset Password, tá bom? Então é basicamente isso. Aí um ponto que é legal, né, que agora que a gente tem a interface, a gente não precisa obrigatoriamente colocar esse auth que a gente usou ali no nosso users como um método para poder fazer a autenticação, né? A gente pode simplesmente remover esse código e pronto, a própria interface ela vai ser a responsável em falar aí pra gente como que a gente precisa determinar se foi autenticado ou não, né? Então aqui dentro do código a gente pode fazer o return, aí dentro desse return a gente pode fazer exatamente a mesma coisa que a gente fazia anteriormente, né? Que é pegar a senha e comparar com a senha que a gente está mandando. Aí aqui na interface também não vai ter nenhum tipo de tratamento especial, a gente pode transformar em uma expressão. Quando a gente transforma em expressão, pode remover ali qual que é o retorno explícito para ser de fato da expressão e já era, tá bom? Aqui nos outros métodos a gente pode fazer essas modificações que a gente queira. Se você quiser só deixar esse to-do também, eu acho que eu não comentei sobre esse to-do e talvez nem apareceu, né? Mas basicamente esse to-do, quando ele é executado, ele basicamente vai ter uma exception que vai falar, olha, você precisa implementar. Se você quiser deixar também dessa forma, você pode deixar. E essa parte do isLocked é a parte que é bastante curiosa, né? Que é onde eu quero deixar esse ponto bem claro para você. Que veja que quando ele implementou esse código, que foi a partir de uma propriedade, ele colocou essa implementação com esse get, tá bom? Quando a gente tem essa implementação com esse get, eu não sei se eu também comentei isso, caso eu não comentei, eu vou comentar novamente, significa que a gente já não tem mais acesso ao nosso backend field, que seria de fato o valor do atributo. Em outras palavras, sendo bem resumido, implementações de propriedades dessa forma, que seria o val, colocando o nome da propriedade, logo em seguida a gente coloca o tipo e depois vem o get, significa que ela vai ter o mesmo tratamento do que seria uma função, um método. A gente pode ver esse código ali no nosso bytecode, né, do decompile, e se a gente pegar ali, que é o nosso isLocked, né, vamos ver aqui, ó, isLocked, vamos ver como é que ele tá, ó.
A implementação dele é como se fosse ali de fato ali só uma funçãozinha, tá bom? Ele não vai ter alguma outra coisa que determina se vai ter um valor de atributo e assim por diante, tá vendo? Ele não tem meio que uma propriedade, tá vendo? Ele não tem um atributo. É só aquela chamada inicial para poder falar, né, quais são as referências que a gente tem na nossa classe. Então são metadados que a gente tem aqui. E o último é de fato a implementação, que só é apenas uma única função, um método. Então isso daqui é muito importante de você saber para que você entenda que por ser uma propriedade não significa necessariamente que isso daqui vai ser um atributo lá no Java, tá bom? Se tem essa característica, vai ser um método, tá? Então esse é um ponto importante. Um outro ponto legal em relação a interfaces é que a gente pode colocar valores padrões, então a gente pode falar que, por exemplo, esse slocked vai ser falso, só que aí vem novamente aquele ponto, que a interface não armazena valores dentro aí das suas propriedades, não tem nenhum tipo de armazenamento de estado, então tem que ser aquela implementação como se fosse ali uma funçãozinha. Aí, novamente, se é função, só para recapitular, sempre que você executar, ele vai fazer uma nova chamada, não tem um valor armazenado, tá bom? Então, isso daqui é como se fosse uma implementação padrão. Se eu não me engano, se a gente tem implementações padrões, a gente não precisa implementar o código aqui, tá vendo? Ele já tem padrão, então não precisa, mas você também pode fazer o override, né, que é fazer uma sobrescrita, tá bom? Então, você pode fazer isso também. Então, eu acho que esses são os pontos iniciais que a gente tem aqui do código que envolve essa parte de interface. E aí o outro ponto é de fato, né? Se você criar agora um admin, você vai ter as mesmas características, só que esse admin ele também vai ter as capacidades da interface que é Authenticable, certo? Então eu posso colocar aqui o Alex, posso colocar a idade que é 29, eu posso colocar a senha que vai ser 1234. Só que a partir desse momento que a gente criou o Alex, esse Alex ele pode ter também o nosso isLocked, o Authenticate e também o Reset Password, tá bom? Então ele vai ser considerado ali uma interface. Até mesmo, né, se a gente começar a usar outros códigos que envolvem abstrações, até mesmo técnicas de reutilização de código com alguns design patterns, como é o Strategy, a gente já começa aí também a ter esse tipo de habilidade. Então vamos supor que a gente ganhe uma referência, né, de user. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma referência de user, eu vou chamar de user qualquer, aí vamos falar que ele vai ser um user. Deixa eu ver se eu consigo implementar aqui esse user com alguma coisa. Eu vou deixar inicialmente assim, mas é só para poder fazer o exemplo. E eu coloco aqui o when, né? Aí nesse when, basicamente eu quero verificar se esse user ele é um authenticable. Se ele for um authenticable, aí eu quero fazer um código específico e assim por diante, né? Ou então eu pego uma referência de n, né? Então eu pego o n aqui, e nesse n eu quero fazer um admin, né? Eu posso até falar que o Alex é um n. Podemos fazer dessa forma, eu acho que fica até mais fácil. Então o Alex é o n, eu coloco aqui o Alex e eu indico, né? Se o Alex ele é um authenticable, não? Vamos colocar aqui, ó, authenticable. Aí eu quero fazer alguns códigos. Então, por exemplo, aqui dentro desse Alex, eu quero pegar o nosso isLocked, eu quero pegar o authenticate, eu quero pegar o reset password. Eu posso fazer isso. Aí caso contrário, né? Sei lá, se o Alex ele não for nada disso, aí a gente vai ver que ele vai ficar super limitado apenas ao que o N tem, né? Então, aqui dentro do nosso escopo que ele foi identificado como Authenticable, a gente colocou ali o código para reutilizar aquela nossa implementação. Se a gente tentar chamar o Authenticable dentro desse outro contexto, no caso o Authenticate, né, a gente vai perceber que a gente não tem acesso, né? Então isso é uma coisa que diferencia bastante, tá bom? Se a gente coloca esse mesmo código aqui em cima, a gente vê que ele compila, embaixo ele deixa de compilar, justamente porque dentro desse escopo ele já não é um Authenticable. Então, veja que vão ter esses detalhezinhos aí a mais que a gente tem nos nossos códigos, tá bom? Quando a gente trabalha com a parte de interfaces. É muito importante vocês participarem desse ponto, até para entender se tem alguma coisa específica de interface que você quer ver. Novamente, se tiver algum detalhe que eu não passei que você queira saber, você pode vir aqui dentro da documentação, é muito importante que você faça isso, até mesmo exemplos que podem acontecer no seu dia a dia, que é a solução de conflitos, uma interface, ou melhor, duas interfaces que têm o mesmo método, como soluciona isso? Aqui é mostrado como fazer, colocando o super, indicando ali o generic, certo? E o último ponto que eu quero encerrar essa parte de interfaces é quando a gente fala sobre a interface funcional.
Porque se você mexe com Java a partir das versões, por exemplo, 8 para cima, você aprendeu que teve ali a introdução da expressão lambda e assim por diante, né? E quando a gente cria, né, interfaces que seriam as interfaces funcionais aqui no Kotlin, para a gente ter aquela característica de uma expressão lambda, a gente precisa criar um pouquinho diferente, tá? Se você não tem a mínima ideia do que sejam essas interfaces funcionais, basicamente é o seguinte, né? O exemplo que eu tenho na minha cabeça, que é fácil, é o exemplo da thread. Na thread, a gente pode fazer a implementação da thread a partir do runnable, né? Que é essa interface chamada de runnable. E ela é uma interface funcional, tem apenas um único método e a gente pode implementar como uma expressão lambda. Então eu vou mostrar para você as possibilidades de implementação. Uma delas é por classe anônima, que seria o object que herda ali de runnable, e aqui dentro você simplesmente coloca o método único que existe, que é o run, tá bom? E aqui dentro você executa o código, né? Então, rodando a thread. Aí nesse rodando a thread, você vai fazer ali o start e beleza. Esse é um código que funciona. Olha só que legal. A gente executa, a thread foi executada. Beleza. Aí o outro ponto, quando a gente começou a trabalhar aí com Java 8, é a expressão lambda, que também pode fazer aqui no Kotlin. Então a gente pode converter uma interface que vem lá do Java, né, que é uma interface de um único método, né, que a gente chama até de SAM, que seria Single Abstracted Method. A gente converte para lambda e beleza, fica dessa forma. Olha que simples que fica, né? A gente executa aqui e tranquilo, funciona numa boa. Só que se a gente tenta fazer isso manualmente, que seria mais ou menos assim, ó, seria uma interface nesse nível, né? MyRunnable, vamos chamar assim, ó, MyRunnable. E nessa MyRunnable a gente tem uma funçãozinha que seria a run, né? Que seria algo mais ou menos assim. Olha só como é que seria, né? Vamos supor que a gente vai ter uma referência que vai receber essa runnable e a gente precisa fazer essa implementação. Pode até ser uma função, né? Que seria a myThread, sei lá, só para poder fazer um exemplo, tá bom? E aqui nessa myThread a gente determina que a gente vai ter um runnable nosso, né? A gente diz que é o myRunnable. Se a gente faz esse código, né, que seria mais ou menos dessa maneira, para poder executar e tudo mais, né? Seria mais ou menos assim. Olha só o que vai acontecer aqui nesse código, né? Deixa eu só ver o que ele está reclamando. Ele está falando que não pode ser invocado porque não é um invoked. Beleza, tudo bem. Eu vou deixar dessa maneira como que ele está. No caso, ele só precisa chamar o run. Eu fiz errado porque tem um outro recurso aqui no Kotlin que a gente vai ver mais para frente. Beleza. E se a gente faz esse código, olha só o que vai acontecer se eu chamar o myThread, né? Eu vou tentar fazer a implementação via expressão lambda. E veja que nessa implementação de expressão lambda, eu já não consegui fazer o mesmo código que a gente fez aqui, certo? Ó, eu não consegui fazer aqui. Aí você pode falar, não está funcionando porque você deixou os parênteses e aqui está sem. Mesmo que você coloque os parênteses aqui, ó, olha só o que vai acontecer. É para funcionar, tá bom? Os parênteses não é para determinar se vai funcionar ou não. Aqui no Kotlin ele remove os parênteses porque é uma regrinha que ele tem para quando a gente tem essas implementações que podem ser expressão lambda e sendo o último parâmetro. Aí ele pode fazer sem ou fora, né, dos nossos parênteses. Então era para funcionar. Aí para fazer isso rodar, basicamente a gente tem que fazer com que essa interface ela seja uma interface funcional, que seria o Functional Interface, se eu não me engano é isso. Deixa eu até pegar o nome certinho, né, porque eu posso estar errando. Então, para isso tem uma parte da documentação que fala, né, que é esse Functional Interfaces, e basicamente a gente coloca o fan, exato, é um fan. A gente coloca um fan aqui na interface e ela se torna ali uma interface funcional, tá vendo? Aí a gente consegue fazer isso daqui. Então, se a gente rodar a thread novamente, né, a gente vai conseguir o rodando thread, agora eu posso falar rodando minha thread para diferenciar, e isso seria a tal da interface funcional dentro aqui do Kotlin utilizando as interfaces. Eu fiz isso para mostrar a possibilidade para você, mas entenda que quando a gente quer esse tipo de implementação, vão ter outros recursos aqui no Kotlin que são muito mais apropriados para isso, tá bom? Eu já vou dar o spoiler que é o tal do tipo função, tá bom? Então seria meio que um tipo, assim como a gente tem string, int, objetos que a gente cria, mas vai ser um tipo destinado a funções. Então, eu acho que aqui na documentação pode ser que ele comente a respeito disso, de como faz, né? Talvez não tenha, eu acho que não vai ter. Aqui, ó, ele começa a mostrar, mas eu não recomendo você procurar agora porque é um pouquinho chatinho, um pouquinho complicado e muito provavelmente eu vou fazer um vídeo falando a respeito desse tipo função, né? Então, eu só vou fazer uma demonstração até para você ver e ver a diferença que seria. Então, esse runnable ficaria mais ou menos assim, ó. Ele colocaria nessa sintaxe, sem ser uma interface.
e não teria aqui esse nosso run, como a gente viu. É por isso que eu fiz com o runnable dessa forma, porque é o jeito que eu estou mais acostumado, é o jeito que a gente vê mais aqui no Kotlin. E se a gente executa, olha só que legal, né? É o tipo função ali trabalhando pra gente, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para você, né? Então, encerramos o assunto aí de interfaces. Eu imagino que eu trouxe os principais pontos, novamente, porque o objetivo é tentar simplificar e trazer os principais pontos. Mas, novamente, eu convido você para deixar um comentário, principalmente um like aí para aumentar o alcance do conteúdo e trazer aí coisas que você tem dúvida, coisas que você gostaria de ver, se o conteúdo foi interessante, o que poderia melhorar e assim por diante, tá bom? Então, esse era o conteúdo que eu queria trazer para você. Um abraço, valeu, falou!